Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, é o www.futura.org.br, que está aí na sua tela. Bom, e dizem por aí que mares calmos não formam bons marinheiros, ou seja, são as dificuldades na vida que fortalecem as pessoas e fazem com que elas aprendam. Hoje aqui no Conexão a gente quer saber se você em casa é vítima ou protagonista. Muitas vezes a gente acredita estar no comando das nossas vidas, no campo profissional e pessoal, mas será que estamos preparados para enfrentar situações nem sempre agradáveis e assumir as responsabilidades das nossas escolhas? Porque muitas vezes assumir a posição de vítima pode parecer mais fácil. No programa de hoje, a gente fala sobre como os resultados que temos na vida estão relacionados com o modo como nos vemos no mundo e também vamos discutir de que forma cada um de nós pode tentar mudar sua postura frente às adversidades da vida. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio do Conexão o administrador e escritor Fábio Zugman. Aqui ao meu lado está a Valéria Wright, que ela é jornalista, advogada e produtora cultural. E também com a gente no estúdio está o psicólogo Eduardo Drummond. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar suas dúvidas, para compartilhar sua história pessoal também, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Se você se identificar mais como vítima, como protagonista, se não tem certeza, manda sua dúvida aqui para a gente. Pela internet tem duas formas de você participar. A primeira delas é na rede social. Eu vou colocar na tela para você o facebook.com/canal Futuro Oficial. Aqui você já encontra esse post com essa bela ilustração daquela velha máxima do copo meio cheio, meio vazio. Aí depende do ponto de vista do peixe, né? Esse que está com a cabeça para fora da água, vê tudo meio vazio. O outro aqui, ó, tá bem feliz vendo tudo meio cheio. Você pode curtir, comentar, compartilhar esse post, deixar registrada aqui a sua participação, que daqui a pouquinho eu leio sua mensagem aqui no estúdio. Também pela internet você tem como opção o nosso Twitter, no perfil @canalfutura, ou ainda aquele bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Está aí na tela para você ligar para a gente desde já, mandar o seu recado, contar a sua história. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Obrigado. Tudo bom? Quero começar ouvindo a Valéria, que está aqui do meu lado, ela que tem uma série de histórias inusitadas aí, de exemplos, inclusive, de como ela se coloca como protagonista na própria vida. Eu quero começar ouvindo da história do divórcio. Você era casada por 15 anos, feliz no casamento, estável. E o que aconteceu, Valéria? Na verdade, acabou o amor da minha parte, tinha um desgaste muito grande no casamento e eu achei que não estava feliz, então eu tinha que mudar. Eu ficava casado o resto da vida sendo infeliz e com isso eu acho que eu passaria para o meu filho também, que a dois pode ser uma coisa desgastada e pesada, ou eu mudava toda a minha história. Então eu optei por ser feliz. Então eu resolvi mudar tudo, me separei, resolvi voltar a estudar, resolvi encarar a vida de outro jeito, resolvi arregaçar as mangas e a luta, sem depender de marido, sem depender da família, nunca pedi nada para ninguém, simplesmente me reinventei. Aliás, eu gosto disso, de me reinventar, isso é bom. Bom, Fábio, essa postura da Valéria, infelizmente, não é a que muitas pessoas assumem, né? Assim como ela disse que estava infeliz no casamento, não queria prolongar aquela história, precisava mudar para ser feliz. Muita gente acaba perdurando e ficando em situações, em relacionamentos, por exemplo, né, relacionamentos amorosos que não estão felizes por conta dessa preguiça, dessa falta de vontade, falta de iniciativa. O que falta para uma pessoa que não toma as rédeas do seu destino aí? É por aí. O que eu acho que falta, e eu comecei a ver isso na atuação profissional, o pessoal chegava para consultoria, coach, a gente estava conversando um pouco antes, tem gente que chega com uma postura assim, meu Deus, está tudo errado, eu vou cortar os pulsos aqui, ficar aqui no chão, morrer aqui mesmo, e tudo bem. E tem gente que já chega com problemas menores e fala, olha, eu vou mudar, vou melhorar, vou fazer acontecer e vamos para frente. A grande verdade, na minha opinião, aí temos um psicólogo aqui, é que eu acho que a vítima é confortável. Então é bom você ser vítima. Você fala, olha, tenham pena de mim, o que aconteceu comigo, não foi culpa minha. Então o meu chefe é malvado, o meu sócio é sacana, a minha empresa é ruim, o meu cônjuge está errado. Então sempre é o mundo, né? Sempre é a economia lá fora, sempre é alguma coisa acontecendo e nunca sou eu que tenho que resolver. A pessoa não olha para o próprio umbigo para ver como ela poderia mudar sua postura. Exato. E é muito mais dolorido você fazer isso. Porque aí você tem que assumir responsabilidade. Eu era professor, e é uma coisa, todo mundo que já teve numa sala de aula se vê nesse exemplo.
O aluno chega no fim do período, professor, meu cachorro morreu, tive que viajar, minha vozinha está doente, só quase que eu passei de ano. Aí fala, pô, mas espera aí, por que você não estudou? Agora, o protagonista é o cara que olha e fala, olha, eu quase passei, falta meio ponto, eu vou estudar mais e vou compensar essa nota. Então a culpa não é do cachorro, da vozinha doente, do mundo. Eduardo, uma postura como essa da Valéria, frente a um divórcio, por exemplo, infelizmente não é o que a gente vê como regra, né? A gente sabe que muitas vezes a separação acaba sendo um momento de drama para os casais que estão se separando. E aí, como já disse também o Zugman aqui, tem muito de como a pessoa vê, né? O que eu posso fazer frente a essa situação que está adversa, que está me incomodando, quero mudar. De fato, como ele disse, é confortável se colocar na posição de vítima? Então, em determinado momento, as pessoas se sentem confortáveis na posição de vítima, mesmo numa situação ruim, né? A Valéria é uma pessoa orientada à felicidade, né? Não é todo mundo que é orientado à felicidade como a Valéria, né? De aos 40 anos mudar e não que ela fosse totalmente infeliz, mas ela queria mais, né? Ela não queria... Ela queria ser mais feliz. Mais feliz ainda. E a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Tem uma coisa que eu enfatizo muito, que, assim, sofrer é fácil, difícil é ser feliz, né? Porque ser feliz... Por que, Eduardo? Ser feliz, você tem que imprimir responsabilidade na coisa, né? Para você ser feliz, você tem que saber o que você quer, você tem que ter os seus objetivos claros, ralar para conseguir o que você quer, né? Mudar, se desenvolver para atingir o que você quer. Então, muitas vezes, ser vítima é uma condição muito fácil. Está tudo muito ruim, o meu relacionamento está ruim, eu tô muito gorda, o meu trabalho é horrível, meu chefe é maluco, eu tive uma infância, eu nasci na pobreza, meu pai era alcoólatra, eu sofri maus tratos na infância. Então, assim, vítima na vida, todo mundo vai ser vítima em algum momento da vida. Agora, vai depender com o que você vai fazer com isso. Se você vai continuar na condição de vítima, né? Porque você pode sair da condição de vítima, independente de qualquer coisa do teu passado. E aí, às vezes você não consegue sair sozinho, às vezes você precisa de ajuda, mas você consegue. Às vezes você não consegue tapar o estrago todo lá de trás, mas você consegue sempre melhorar. É querer, né? Quero ouvir da Valéria em relação à sua casa, quando você era pequena, você sempre destoava assim como uma pessoa com mais iniciativa, que fazia baderna em casa? Desde pequena eu sempre fui danada, fui levada, não tinha um comportamento muito assim parecido com as outras crianças, não. Eu sempre fui um pouco arrojada. Eu tenho uma história de uma igreja que minha mãe sempre ia na missa e levava eu e minha irmã. E eu já estava de saco cheio daquilo. Teve um dia que um dia o padre virou no final e fez: vamos em paz e que Deus acompanhe. Amém. Eu fui a única que disse lá de trás: Duim, podemos ir embora, mãe? Eu levei muito beliscão nesse dia. Mas isso era um modo que eu tinha de dizer assim: estou de saco cheio, então eu quero fazer uma coisa diferente. Não queria mais a igreja. Então eu arrumei um jeito da minha mãe brigar comigo e me deixar em casa para não ter mais que fazer uma coisa que eu não queria. Então eu sempre fui arrojada em matéria de iniciativa, de fazer algo que eu quisesse. Minha mãe dizia muitas das vezes que eu era muito egoísta, que eu só pensava em mim, por causa disso. Porque eu acho que ela pensava que eu pensava só em mim. Mas não era isso. Eu só queria, não queria ser uma pessoa pesada, não queria ser uma pessoa triste. Eu usava um subterfúgio, que segundo o doutor Eduardo disse, anteriormente da gente entrar no ar, que era um modo de brincar, um modo lúdico da gente voltar a ser criança para poder sair um pouco da realidade. E eu concordo com isso. Muitas das vezes eu usava esse subterfúgio de ser uma outra pessoa, de bancar a criança, de fazer uma coisa irresponsável, que era para poder chegar ao topo da onde eu queria, para ninguém dizer que você não vai fazer isso. Então, se eu bancasse a doida, eu conseguia, porque ninguém me dava muito crédito. E assim eu fui levando até a minha vida pessoal. Na minha ruptura do casamento, quando eu disse que eu não queria, que foi um escândalo na família inteira, eu fiquei pensando, como eu vou dizer para o meu filho? Como é que eu vou dizer para ele? Qual é o exemplo que eu posso dar para ele dizendo: meu filho, você tem que ser feliz, você está na vida para ser feliz. Quantos anos ele tinha quando você 13. se separou? 13 anos. Como é que eu podia dizer... Entrando na adolescência. Como é que eu podia dizer, vai ser feliz, se eu não estava feliz? Então, eu pensei muito nisso. Como dar um exemplo se eu não queria isso? Então, eu
resolvi fazer diferente. Eduardo, mas uma questão fundamental quando a Valéria diz que ela, desde pequena, identificava estratégias para ser diferente ou para colocar a vontade dela, muitas vezes, assim como ela também já disse, era apontada como uma egoísta, como, né? O meio, mesmo a família, muitas vezes não entende quando alguém é diferente e luta para manter sua identidade, para seguir seu rumo fora do padrão convencional daquele meio familiar. Isso é complicado para a pessoa que banca. É complicado. No caso dela, por exemplo, ela tem uma habilidade social bem desenvolvida, né? Uma pessoa que fala bem, é extrovertida, alegre, né? E eu não sei se a família dela é igual a ela. Então, você fica... É o diferente da família. Ser diferente é sempre complicado, né? É o mais difícil. É o mais difícil, porque né? Você destoa daquele Você grupo. É o mais difícil. Nas famílias, sempre, como a gente estava conversando agora há pouco, tem aquela figura da ovelha negra. Toda família tem ovelha negra, né? É o cara que bebe, é o cara que é o filho que faz arte, sempre tem alguém. E mal ou bem, essa ovelha negra que ela serve como se fosse um equilíbrio da família, né? Não só na família, mas no meio social também. Você tem no seu grupo de amigos também, tem aquele que, ó vida, ó céus, tudo, eu sou a única que não arrumo namorado, eu sou a única. Tem sempre alguém que faz ó vida, ó céus, né? A vítima. Mas eu nunca deixei chegar perto, assim. Quando começava muito assim, eu saía de uma tangente e ia embora. Zugman, em relação ao ambiente profissional, né, a gente sabe, sempre tem, como já citamos aqui, os exemplos de alguém que reclama, que trabalha demais, que ganha pouco, que é explorado, isso e aquilo. Já tem os outros que se aproveitam dessa condição para se destacar, para se mostrar mais no trabalho. Isso são formas de comportamento que você consegue modificar? Se você identifica que você tem uma postura, que você não está satisfeito como você se demonstra no trabalho, você tem como mudar isso? Com certeza, eu acho que tudo que você identifica que está errado e você quer mudar, você consegue mudar. Então, eu estou me fazendo de vítima nessa situação, quem sabe eu consiga trabalhar isso, mudar. Agora, uma coisa muito importante, Cristiano, falando em trabalho, em vida profissional, em dinheiro, é que muitas vezes a vítima também sai ganhando. A gente acha, sempre é bom ser protagonista. É bom ser protagonista porque você está tomando as rédeas da sua vida, é como você quer viver. Agora, o cara que reclama, que passa a perna no outro, que processa o outro, sabe que vai ganhar um dinheirinho a mais e se faz de vítima e fala, eu fui muito prejudicado, também ganha. Você quer ser o protagonista da sua carreira, da sua empresa, do seu bolso e assumir as rédeas, ou você quer ser sempre o cara que ganha um aumento? Porque esse aqui já ganhou, esse aqui já ganhou, então eu também quero. Dá ele para ele, tadinho. Então, eu acho que são modos diferentes de você conseguir o que você quer. É como você quer viver, na verdade. Mas aí como é que a gente consegue tentar pensar em alternativas ou em estratégias para mudar esse comportamento? Eduardo, se você está insatisfeito, se alguém está em casa e se identificando mais como vítima ou como protagonista, quer de repente balancear um pouco mais esse tipo de comportamento, começa por onde? Então, eu acho que a primeira coisa é consciência disso, né? Que ninguém muda alguma coisa se ela não tem consciência daquilo. Isso é mais difícil, ter esse autoconhecimento, olhar para dentro, fazer essa autoanálise? Eu acho que é difícil isso, né? Senão a gente só teria no mundo protagonistas, e eu acho que não é o que eu vejo quando eu olho aqui em volta, né? Acho que tem muita vítima. Então, acho que a primeira coisa é consciência. Por exemplo, se um alcoólatra ele quer parar de beber, a primeira coisa é, isso não dá mais para eu ter essa vida. Se eu quero mudar de relacionamento, e o relacionamento está muito ruim, a primeira coisa é, não dá mais para eu viver desse jeito, né? Então, às vezes, muitas vezes o que deflagra a mudança é uma crise muito, muito forte, né? A pessoa vai aguentando aquele sofrimento, vai aguentando e está dentro do que dá para aguentar, ela vai levando, né? Chega um momento assim que tem uma crise muito grande e a pessoa, algo grave acontece, ela fala, não, agora eu tenho que mudar. E aí começa a consciência daquela coisa, né? E ela tem diversas formas aí de você caminhar. Acho que a Valéria quer falar alguma coisa. Eu queria saber o seguinte, porque nem sempre ser protagonista é fácil. Não. A gente tem quando você resolve fazer uma mudança, tem muita coisa que vem contra você. Primeiro, você tem que ter muita força de vontade, as responsabilidades vêm em dobro, porque você não estava acostumada com aquele tipo de situação. E depois vem toda uma situação nova para você administrar e para você fazer, e nem sempre isso é muito fácil. Quando
acontece comigo, de eu ter muita dificuldade muito grande, eu vou pular de asa delta. Por quê, Valéria? Porque eu acho... Tá na dúvida, vai pular de asa delta? Quando eu tô muito estressada, assim, tem um dilema muito grande, eu vou. Porque a impressão que eu tenho quando eu tô lá em cima é de que lá embaixo eu vejo tudo pequenininho. As pessoas, os carros, as ruas, eu fico pensando, nossa, mas esse problema é tão pequeno, por que eu não posso modificar? Eu tenho uma outra visão. Claro que toda moeda tem dois lados. Se eu tô aqui vendo uma coisa pequena, é porque meu problema é pequeno. Deus não ia me dar um problema que eu não pudesse resolver. Então, vamos tentar ver a solução. E já saio de lá mais animada, mais alegre, mais feliz, com algo novo na mão. E quando não é na asa delta, eu vou dançar, eu vou fazer algo que eu goste, para poder botar para fora toda a minha energia ruim, para eu poder melhorar a condição boa, a energia boa. Mas eu sei que nem sempre, nem todo mundo está preparado para ser um protagonista, porque a carga de mudança é pesada. Você tem que ter muito controle para você também não pirar, né? É uma responsabilidade muito grande ser protagonista o tempo todo, Zugman? Eu acho que sim, e também porque uma coisa importante, Valéria, é o seguinte, quando você é protagonista e você quer mudar, você muda como as pessoas te veem. Você pode ser uma ameaça. Até na família, no trabalho, com seus amigos, fala, pô, aquela pessoa, o que a Valéria agora salta de asa delta? O que o Fábio pula de paraquedas? O que o Eduardo está fazendo? Não sei, sabe? Você mudou. Então o irmão pode olhar e falar, meu, quem que é essa pessoa que eu não conhecia antes? O chefe fala, será que eu estou sendo ameaçado? O colega fala, esse aqui vai crescer mais rápido que eu? Então, eu acho que a gente toma muita pancada quando quer ser diferente, quando quer ser protagonista, justamente porque a dinâmica social está mudando e as pessoas muitas vezes não sabem como lidar com isso em volta. Muitas vezes a sociedade brasileira tem essa postura de valorizar mais a vítima do que o protagonista, Eduardo? Às vezes eu acho que sim, né? Todo mundo aqui tem muita pena, né? O latino, no geral, né? Tem essa coisa da pena. O drama e a pena fazem parte do cotidiano do brasileiro. Tudo drama, pena, né? É claro que a gente tem que ter empatia pelos outros, ajudar os outros, mas a gente também tem que dar o anzol, né? Ensinar a pescar, não é só dar o peixe. E muitas vezes, hoje isso acontece demais, principalmente com jovens, né? Tem toda uma geração, a geração Y aí que está crescendo e a geração pós-Y, que os pais eles crescem muito mimados, tem tudo, e o pai chega a 20 anos, o pai continua bancando 22, 23, não causa um desconforto para aquele filho sair de casa muitas vezes. E o filho chega a 30 anos, ele está um adolescente em casa, então assim, de alguma forma não dá uma ajuda para esse jovem também, né? Uma sociedade que não tem esses exemplos de proatividade, a gente perde muito, Zugman? Tem um exemplo muito legal, a gente olha para pessoas de destaque, tem pesquisas no mundo que mostram isso, seja empresários, artistas, pessoas que atingem destaque. Geralmente elas saem de alguma infância que elas tiveram dificuldades. Então você pega prêmios nobres, a maioria ou perdeu o pai, foi pobre, empresário, é a mesma coisa. Teve um trauma na infância, teve uma infância difícil, teve gente que passou fome e de repente é milionário. E você pega quem viveu mais ou menos confortável, aquela maioria de um país, por mais que o Brasil seja diverso, e você não vê esse destaque. Talvez tenha alguma coisa disso, justamente. Tem, é que, assim, a pessoa, ela tem, quando tem um obstáculo, né, ela tem duas atitudes. Ou ela pode se vitimizar, ou ela vai sofrer com aquele obstáculo, mas vai respirar, levantar a cabeça, bom, o que eu tenho que fazer para resolver e para passar por isso, né? Então tem pessoas que elas não veem a coisa dessa forma. Ai, meu Deus, eu sou vítima, eu não tenho ação sobre esse obstáculo que veio, né? Então, assim, é muito importante a atitude que você tem em função do obstáculo, porque se você consegue perceber isso, consegue se desenvolver, você pode se fortalecer com o obstáculo. É a história do marinheiro aí, né? Que mares calmos não fazem... Um bom marinheiro só vem do mar atribulado. Exatamente isso. As tempestades aí fazem esse marinheiro mais forte, mais experiente. Tem mensagens chegando pra gente aqui pelo Facebook, pelo Twitter, pelo telefone. Você ainda tem tempo de mandar o seu recado pra gente. Eu vou registrar aqui a participação do Vitor Emanuel pelo Twitter. Obrigado, Vitor, pela sua mensagem. Ele diz que se considera um protagonista da vida dele porque as decisões que ele faz influenciam o próprio caminho
enfim, ele é o único responsável pelo futuro que ele tem. E, de fato, é isso, né? A pessoa tomar as rédeas da sua própria vida, assim como a Valéria já fez em tantas situações, né, Valéria? Muitas. Aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, aquilo é Essa é a vítima? Disso. Essa é a vítima, deixa a vida me levar e vai levando, né? Só que quando você sai de casa de manhã, você tem que saber para onde você quer chegar, você concorda? Se você saísse hoje de casa e não soubesse que você tinha que vir aqui no estúdio, você ia para qualquer outro caminho, né? E na vida é assim, para onde eu quero ir? O que eu quero? O que eu quero no meu relacionamento? O que eu quero na minha vida profissional? O que eu quero no meu envelhecimento? Tudo, né? Valéria, como é que você identifica essas questões que o Eduardo está apontando, de saber quais são os objetivos claros, o que você quer de fato? Isso a gente tentando pensar no dia a dia, assim, você para e pensa sempre sobre isso, você tem os seus objetivos do ano que você tenta alcançar, como é que é? Tenho. Toda virada do ano, como toda boa brasileira, né? Eu penso assim, esse ano a minha meta é X, e aí eu vou buscar essa meta. Se eu sentir que alguma coisa não tá, é muita coisa dando errada para não chegar àquela meta, eu mudo o foco. Vamos ver o que nessa meta... Você revê a meta. Exatamente. Nessa meta, o que eu posso tirar de bom dela para não perdê-la totalmente, mas para mudar a direção, porque essa direção está errada. Aí eu reinvento a minha meta, não saindo do meu foco, para poder conseguir chegar. Às vezes o caminho é um pouquinho mais longo, porque eu pego um outro atalho, mas eu chego lá. Eu nunca deixei de fazer... Mas é essa flexibilidade que ela está apontando que falta muita gente, né? Que tem a ideia fixa, minha meta é essa, eu tenho que chegar lá. E se não chega, aí se frustra. Exato. Eu diria, assim, que de repente uma visão a longo prazo também é boa. Tem uma técnica que eu uso, é um pouco trágica, mas eu falo o seguinte, como seria o seu obituário? Ou na sua lápide, o que vai estar escrito? Quem foi você ao longo da vida? Exatamente. Então, ou seja, não só pensar no ano a ano, que também é muito bom, mas lá na frente, o que vão falar de você? O que você fez? Né? A hora que lembrarem, falar, ele foi uma pessoa legal, ele foi assim, assim, assado. O que é o conjunto da obra? É, totalmente isso. E assim, eu acho que eu também, além dessa coisa que o Fábio faz, eu acho fantástico, tem uma outra coisa que você tem que se imaginar, tipo, como é que eu vou estar daqui a 5 anos e daqui a 10 anos? Tipo, com o que eu estou fazendo hoje, como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Porque eu acho que as pessoas não pensam muito nisso, né? Se eu fico em casa no Facebook o dia todo, no Instagram e que seja, pode ficar à vontade, mas se você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 5 anos, o que você construiu, né? Em qualquer coisa, em relacionamento, vida profissional, né? A gente tem que pensar nisso. Ou mesmo a vida familiar, né? Na verdade, claro, momentos de lazer são fundamentais, mas que você não gaste o tempo todo com lazer, que também coloca um pouco de investimento em leitura, em estudos, ou mesmo investimento no relacionamento pessoal, né? Isso é fundamental para você ter um sucesso, seja na área que você quiser. Deixa eu colocar rapidamente na tela, a gente está quase encaminhando já para o finzinho do programa, eu vou colocar aqui o site do Fábio Zugman para você ter outras informações sobre os livros, inclusive que tratam dessa questão de vítima ou protagonista, é o zugman.com, você encontra aqui inclusive artigos, livros e muito mais sobre a obra do Fábio Zugman. E para encerrar aqui, eu quero ouvir da Valéria, que com certeza inspirou muita gente aí nessa sexta-feira no Brasil todo. Valéria, o que você indica aí da sua vasta experiência pessoal de ter sido protagonista, de ter mudado essa história e estar sempre buscando ser mais feliz ainda do que você já estava no passado? Começa-se por onde? Se a pessoa está se identificando numa posição de vítima, está ali, não sabe como sair daquela situação desconfortável. Sempre ver o lado bom das coisas. Ao invés de ficar pensando no lado ruim, no problema que vai causar, no problema que está aí e as consequências do problema, faça o inverso. Pensa no que esse problema que apareceu, o que você pode tirar de bom dele, qual foi a lição, o que você pode mudar para melhorar. Eu acho que tudo é uma questão de visão. Você tem que olhar sempre pelo lado bom. E aí você vai para frente. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo aqui acabou. Então, Eduardo Drummond, Fábio Zugman, Valéria Wright, muito obrigado pela presença aqui no estúdio hoje no Conexão Futura. Você de casa, que você seja um protagonista no seu fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira ao vivo às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises, 00h30 e 7h da manhã. Um abraço para você e até a próxima.